Vocês estão no canal Professora Tereza Mendes Explica e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processos físicos de digestão. Como já havíamos falado sobre digestão no sistema digestório, agora vamos falar exclusivamente sobre os processos físicos. Processos físicos são aqueles que não existe uma degradação, ou seja, uma modificação no resultado desse processo. Então, essa modificação que ocorre é apenas física, sem alterar a sua composição. Então, eventualmente, nós temos aí dois grandes processos físicos que são chamados de mastigação e deglutição. Vamos começar falando então sobre a mastigação. Para essa função, nós temos aí três partes do sistema que fica então na boca, tá? Primeira parte que nós vamos falar é sobre as glândulas salivares. Não podemos esquecer que as glândulas salivares ela é responsável pela amilase, mas como nessa aula estamos falando só de processos físicos, vamos levar em consideração que as glândulas salivares fazem a função de umedecer o alimento. Então, sem levar em consideração a amilase, as glândulas vão fabricar a saliva que fazem então o umedecimento desse alimento. Levando em consideração que a mastigação, nós temos aí a saliva, então nós temos um segundo órgão que é extremamente importante, que é a língua. A língua faz toda a movimentação do alimento, mas também é responsável por um grande sentido que nós temos, que é o paladar. Porque é na língua que ficam então as papilas gustativas. Coloquei aqui uma imagem para vocês analisarem comigo aqui a língua, né? Então, a localização das papilas. Nós temos aqui na ponta, né, a localização do sabor doce. Nas laterais, mais para baixo, o sabor salgado. Nas laterais ainda, só que um pouco mais para cima, um pouco para o fundo da língua, nós temos o sabor ácido. E lá no fundo, o amargo. Por isso que quando a gente come ou toma aquele remédio que é bem amargo, o gosto parece que não sai da língua nunca. Mas é porque ele fica nessa região aqui do fundo da língua. Então, quando você escova o dente e vai eventualmente escovar as línguas, você não consegue chegar aqui no final. Escovar a língua, né? E você não consegue chegar aqui no final, né? Porque você escova todas as partes, mas aqui no final ele é muito sensível, então acaba dando uma ânsia mesmo. É normal, quanto mais próximo do final da língua, maior vai ser a ânsia que você vai ter, né? Mas é importante a escovação da língua, até mesmo para você apurar mais o seu paladar. Bom, continuando com a mastigação, nós temos, é claro, que não podemos deixar de falar dos dentes. Então eu coloquei aqui uma imagem, né, da nossa arcada dentária e cada região aqui tem uma função. Esses primeiros dentes que nós temos na frente, eles têm a função de cortar, né? Aí nós temos aqui os caninos que servem para rasgar. Temos também os próximos, né, que são os pré-molares, que servem para amassar. E os últimos, que são os molares, que servem para triturar. Então, cada dente aí, cada conjunto de dentes tem a sua função específica na boca. Então, esse é o processo de mastigação. Dentro dos processos físicos, nós temos também, então, a deglutição.
né? Para quem não lembra, deglutição significa ato de engolir. Para que isso ocorra, nós temos o que chamamos de movimentos peristálticos. Já falamos um pouquinho desses movimentos peristálticos, coloquei até uma imagem aqui. Então aqui a gente tem o esôfago e começa através de contrações. Então o músculo do esôfago se contrai, fazendo com que o alimento caminhe ao longo da sua estrutura até chegar ao estômago, tá? Então nós temos aqui como órgão, né? Nós temos o esôfago, como eu acabei de falar, que faz esse movimento peristáltico, e temos também, de grande importância, a faringe. Essa faringe, ela tem uma estrutura que nós já falamos também, chamada epiglote. Esse epiglote, ele serve como se fosse uma válvula em comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, aqui na imagem dá para perceber que o alimento ele entra pela boca e na hora que ele chega na faringe, a epiglote ela tampa a traqueia para que o alimento possa descer pelo esôfago. E quando nós não estamos engolindo nada, que é a maior parte do tempo, essa válvula ela fecha o esôfago e deixa a traqueia aberta para que tenha livre acesso aos gases da respiração. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no comentário e até a próxima!